Olá, queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Betel Dominical. Eu sou o pastor Paulo Ricardo e com muita alegria estou aqui para trazê-los mais uma videoaula, Revista Betel Dominical do terceiro trimestre de 2023. Este trimestre estamos estudando e tratando sobre o tema Profetas Menores do Antigo Testamento, proclamando o arrependimento, justiça e fidelidade a Deus, anunciando a esperança da salvação através do Messias. O comentarista desse trimestre, nosso amado e querido pastor Paulo Antunes, Antônio Paulo Antunes, é pastor presidente ali da Assembleia de Deus do bairro Amazonas, Ministério de Madureira, também conferencista, articulista, primeiro tesoureiro da nossa convenção estadual e membro da mesa diretora nacional. Hoje estudaremos a lição de número 6, que será ministrada nas escolas bíblicas dominical neste próximo domingo, dia 6 de agosto, iniciando, obviamente, um grande período muito bom, onde estaremos iniciando o mês de agosto de forma muito especial. Quero aqui também receber, conforme nós estamos recebendo, diversas pessoas aqui nos dando as sugestões e também deixando aqui a sua palavra. Eu convido você a curtir, compartilhar e também deixar o seu like, colocar no sininho para que esteja inteirado de tudo quanto vamos tratar também da Escola Bíblica Dominical. Pastor Manuel Luiz Prates está de licença e com muita alegria, tudo bem, nós estamos aqui fazendo esta ser a melhor e a maior escola bíblica dominical a participarmos. Vamos tratar sobre o tema Jonas, que é um alerta para cumprir o chamado de Deus. O texto áureo desta lição é: "E disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu." Jonas, capítulo de número 2, versículo de número 2, a parte A. Na verdade aplicada, nós estaremos aqui refletindo que mesmo que pareça absurdo ou diferente que pensamos, devemos ser obedientes ao chamado divino. Os objetivos dessa lição será apresentar o cenário, a mensagem do profeta Jonas, bem como estudar acerca da fuga do profeta Jonas e extrair lições de Jonas, do profeta Jonas, para os dias de hoje. O texto que usaremos de referência está baseado no livro do profeta Jonas, capítulo 1, versos de número 1 ao 3 e o 8. Vamos ao motivo da oração e eu queria conclamar você e sua família a orarmos para que o Senhor Deus exerça a sua misericórdia e compaixão pelo próximo, para que a gente possa aprender a desenvolver isso. Vamos orar nesse instante antes de darmos início a nossa linda e majestosa aula na Escola Bíblica Dominical. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças nós te damos pelo privilégio de aqui estarmos mais uma vez. Eu quero agradecer pela vida de todos os nossos amigos, os professores, os alunos, enfim, Senhor, todos aqueles que amam a Escola Bíblica Dominical. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor os abençoe e dê a eles a sua graça e a sua misericórdia para continuarem fazendo o bem e fazendo com que o seu nome seja exaltado. Abençoe de perto, de longe, nós clamamos que a tua bênção esteja sobre todos, em o nome santo de Jesus, e onde você estiver, diga amém. O esboço dessa lição nós trataremos 3 tópicos. O primeiro, o cenário da mensagem do profeta Jonas. Trataremos também a fuga do profeta Jonas. E em terceiro lugar, Jonas para hoje. E assim faremos a conclusão. No ponto de partida desta lição, nós devemos ser obedientes ao chamado divino. Deus sempre, através dos seus profetas,
exige que a gente possa ter este equilíbrio para sempre nos basearmos por aquilo que o Senhor nos orienta. Lembrando a vocês que o profeta Jonas é uma figura bíblica do Antigo Testamento. Ele é reconhecido e conhecido por receber um chamado de Deus para pregar na cidade de Nínive sobre sua maldade e tudo aquilo que estava desabonando e desagradando a palavra e aquilo que Deus tinha. Mas inicialmente ele foge da missão. E a Bíblia vai nos dizer que ele é engolido por um grande peixe. E depois de 3 dias e 3 noites dentro daquele peixe, do ventre daquele peixe, ele foi então liberado e finalmente cumpriu a sua tarefa, levando a mensagem de arrependimento àquela cidade, que se arrependeu dos seus maus caminhos e que cumpriu os estatutos do Senhor. Vamos então embarcar em mais uma dessas lições que o Senhor Deus tem nos dado através da maior e melhor escola bíblica do mundo, a Escola Bíblica Dominical. Vamos ao primeiro tópico então, e eu convido aqui com muita alegria esta pessoa mais do que especial, que sempre está conosco, que é o pastor Marcos Santana. Pastor Marcos Santana, que é professor, também é um dos membros do corpo de ensino aqui da editora Betel e que tem muito colaborado para o aprofundamento. Ele vai tratar sobre o tópico de número 1, que nos remete sobre o cenário da mensagem do profeta Jonas. Pastor Marcos Santana, bem-vindo. Vamos então ao primeiro tópico, amigo. A paz do Senhor, pastor Paulo, pastor William Barros, aos nossos irmãos. O tópico 1 da nossa lição de hoje, o cenário da mensagem do profeta Jonas. Para facilitar a didática, nós podemos resumir esse tópico em 3 expressões: profeta, mensagem e a resistência do profeta. Também quero registrar que o tópico 1, ele trata basicamente de Jonas capítulo 1, do versículo 1 ao 3, e Jonas capítulo 2, versículos 2 e 4, que é quando faz menção à mensagem que Jonas proferiu quando na cidade de Nínive. Subtópico 1.1, o profeta. Nesse tópico, é importante nós recorrermos a um outro texto da Bíblia que também menciona o profeta Jonas, ou seja, segundo o livro dos Reis, capítulo 14, versículo 25. Lembrando que era o tempo de Jeroboão II, o rei de Israel, que inclusive já foi mencionado em outras lições, mais especificamente quando estudamos sobre Oséias e Amós. Nessa época, o profeta Jonas, ele profetizou sobre o sucesso militar de Jeroboão. Ele falou sobre a expansão do território do reino de Israel. E lá também menciona que Jonas é natural de uma cidade que ficava na região da Galileia, a mais ou menos 5 quilômetros a nordeste de Nazaré, a cidade onde Jesus morou antes do início do seu ministério. Ele é filho de Amitai, da tribo de Zebulon. Quando nós vemos esse detalhe da localização de Jonas, da sua terra natal, nos veio à lembrança João, capítulo 7, versículo 52. São as palavras dos fariseus a Nicodemos: examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. Mas como fizeram esta declaração? Esqueceram de Jonas? Logo, Jonas, o único profeta do Antigo Testamento com o qual Jesus se comparou diretamente. Mateus, capítulo 12, versículos 38 a 40,
os escribas e fariseus, eles disseram para Jesus: quiséramos ver da tua parte algum sinal. E Jesus diz que não estariam vendo nenhum sinal, a não ser o sinal do profeta Jonas. Lucas, capítulo 11, versículos 29 e 30, Jonas foi sinal para os ninivitas. O filho do homem o será também para esta geração. Subtópico 1.2, a mensagem. Vamos destacar, capítulo 1, versículo 2 de Jonas, estas expressões: levanta-te, vai. Também uma outra versão diz: vá depressa. Uma outra versão: apronte-se e vá. Um comentário informa que o imperativo é muito usado em conjunto com outros verbos para indicar a necessidade de uma resposta imediata. É como se a mensagem para Jonas fosse: não adie, não demore. E aí a palavra de Deus nos informa: sua malícia subiu até mim. Vá então depressa, não demore, porque a malícia de Nínive subiu até mim. E aí eu conecto esse texto bíblico com um comentário do escritor Carlos Augusto. Ele escreveu em seu livro sobre Jonas: por que o Senhor, Deus de Israel, se preocuparia em enviar um profeta hebreu para trazer uma mensagem de juízo a um povo estrangeiro em sua própria terra? Irmãos, a resposta é: o Senhor não é apenas o Deus de Israel, é o Deus de todos os povos. Deus sabe o que está acontecendo na terra. O Senhor tem poder para julgar, mas também tem poder para perdoar e restaurar. Jonas, capítulo 3, versículos 2 e 4, nós vamos encontrar a mensagem que Jonas proferiu quando em Nínive. Deus disse: prega a pregação que eu te disse. E aí Jonas vai, e ao entrar em Nínive, ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. É claro nesse texto que o Senhor é a fonte da mensagem. A tarefa de Jonas é entregar a mensagem, não é criticá-la ou revisá-la. Não cabe ao profeta questionar o merecimento do povo destinatário da mensagem ou do favor divino. Deus disse: vai e pregue o que eu te disse para pregar. Que lição preciosa esse texto nos traz para os dias de hoje, no cumprimento do ministério. A importância, a relevância de sermos fiéis ao chamado e à mensagem que temos na palavra de Deus. E subtópico 1.3, a resistência do profeta. Voltemos a Jonas 1.2, quando Deus disse: levanta-te, vai. Mas notemos também o que diz o versículo 3. Jonas se levantou, mas se levantou para fugir. Ele foge na direção oposta. Jope, cidade da costa do mar Mediterrâneo. Ele desce até Jope e lá ele pega um navio e parte para Tarsis, possivelmente uma colônia fenícia no litoral Atlântico Sul da Espanha. Ou seja, é justamente o oposto
de Nínive. Comentando sobre a resistência de Jonas, podemos conectar os seguintes pontos nessa conexão, nessa reflexão. A partir do segundo livro dos Reis, capítulo 14, versículo 25, parece que Jonas exerceu um ministério patriótico, aceito pelo povo, admirado por Jeroboão II. A questão é que ele também recebe a missão de anunciar uma mensagem de Deus para um povo inimigo e que pode prejudicar o seu país. Eis aí, irmãos, essa resistência da parte de Jonas. Afinal, Nínive era conhecida pela sua crueldade, pela sua feitiçaria, pelos males causados contra o povo de Deus e o que ainda poderia acontecer no futuro. A fala de Jonas ao Senhor, registrada em Jonas capítulo 4, versículo 2, revela a insatisfação e a resistência de Jonas, porque o próprio Jonas disse para Deus: eu já sabia que tu és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Jonas, ele estava resistente, porque ao anunciar a mensagem de Deus, ele contou com a possibilidade dos ninivitas se arrependerem. E ele sabia que se ele se arrependesse, se houvesse quebrantamento e contrição, Deus estaria perdoando justamente aquela nação tão cruel e tão adversária do povo de Deus. Mas compete ao profeta, compete a nós hoje anunciarmos a toda criatura o Evangelho. E o Evangelho é: arrependei-vos e convertei-vos, e os vossos pecados serão cancelados, e tempos de refrigério virão da parte de Deus. Que o Espírito Santo nos conduza, nos dirija em tudo, para a glória de Deus. Amém. Pastor Marcos Santana, muito obrigado por essa explanação maravilhosa. Que Deus te abençoe também sempre pela sua colaboração. Eu ensinei que muitos resistem ao chamado de Deus. Entretanto, Deus continua nos chamando ao serviço de anunciar a mensagem das boas novas. Antes de irmos ao tópico 2, onde trataremos a fuga do profeta Jonas, vamos então observar algo importantíssimo aqui como recado para você, professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Talvez você não conhece, mas a editora Betel dispõe de 3 tipos de produtos que visam o seu ensino e também a melhor qualidade do material. Veja, é a mesma lição, nós estamos falando da revista Betel Dominical, entretanto, através deste texto aqui, maravilhoso, essa revista, onde contempla o que nós já conhecemos tipicamente como a revista padrão. Mas nós temos para aqueles que são amantes e colecionadores que gostam de guardar sempre as revistas. Capa dura, trazendo mais durabilidade e também condição de você manuseá-la com melhor precisão. Olha que lindo material. E para você que tem dificuldade para enxergar, nós fizemos a diagramação em tamanho e formato maior, para poder também te ajudar a lecionar, não só ensinando, mas também como professor e aluno, dando a condição de você melhor entender a lição, tá bom? O foco na lição: Deus envia o profeta Jonas como seu mensageiro para anunciar o julgamento divino contra aquele povo. Pastor William Barros vai dar sequência àquilo que o texto e a lição vai nos dizer. Tópico de número 2, pastor William Barros, que é psicólogo e também professor, conferencista, pastor, bem-vindo. Deus te abençoe, pastor William. Diga-nos o tópico 2. A paz do Senhor, pastor Marcos Santana, pastor Paulo Ricardo e a todos vocês que estão conosco para mais essa aula. Meus irmãos, eu queria fazer um convite muito especial para vocês aqui. Esse final de semana agora, de quinta a domingo, nós estaremos em Curitiba, ministrando no nosso ministério, na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, com o querido pastor Davi.
nós estamos ministrando na sede e em algumas filiais. Quem quiser ter mais informações, entre no nosso Instagram, eu vou disponibilizar lá os banners, os endereços das igrejas, os horários dos cultos. Nós vamos estar ministrando no nosso Ministério de Madureira. Lá em Curitiba vai ser um grande evento de quinta a domingo. Nós vamos estar ministrando de manhã a aula da Escola Bíblica Dominical, com a nossa revista Betel. Então, vai ser uma grande programação de quinta a domingo. Se inscreve, entra lá no nosso Instagram e nós vamos mandar todas as informações lá a cada dia, a cada culto, de quinta até domingo, de manhã e de noite, tá bom? Então, passa lá e segue a gente para poder a gente mandar para vocês todas as informações. Vejam, meus irmãos, depois de tudo que já trouxe o pastor Marcos Santana para nós, na nossa lição 6, ele já falou sobre o cenário da mensagem do profeta Jonas, falando aí sobre conhecendo um pouco mais do profeta, a mensagem do profeta, a resistência de Jonas ao chamado, e aí ele termina deixando para a gente justamente a continuidade desse assunto, já que o nosso tópico 2 vai falar sobre a fuga do profeta. Uma coisa interessante, irmãos, que há uma lição que a gente pode aprender com Jonas aqui, muito importante, é o que aparece no Salmo 139, nos versículos 5 ao 12. O salmista vai dizer uma frase que eu acredito que marca de forma emblemática tudo isso que a gente está aprendendo aqui sobre Jonas tentando fugir da presença de Deus. O salmista diz: para onde fugirei do teu espírito? Ou para onde me esconderei da tua face? Ou seja, não há como. Não há portas fechadas para Deus. Não há limites ou alfândega ou migração para Deus. Para Deus, a noite é como a luz do dia. Nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, eterno. Ele sabe tudo, ele conhece todas as coisas, ele prescruta. A sua palavra penetra até as juntas e medulas e até a divisão da alma e do espírito. Então, uma lição que fica em suma, uma tônica para a nossa vida, que não há como fugir de Deus. Jonas, de forma, quem sabe, inocente, tenta fazer aquilo que é impossível. Fugir de Deus e da sua vontade. É impossível fugir daquele que conhece todas as coisas e a terra é os cabelos de seus pés. A lição para mim e para você que assiste essa aula, quem sabe assiste essa aula agora alguém que está afastado do caminho do Senhor. Quem sabe assiste essa aula agora alguém que está em pecado e está flagrantemente fugindo da vontade real de Deus para a sua vida. Ou quem sabe alguém que quer a todo custo que Deus faça a sua própria vontade e está fugindo do que Deus quer para a sua vida ou para suas decisões importantes. Não fuja de Deus. Não tente escapar da direção ou da vontade do Senhor. A vontade de Deus para a sua vida está lá em Romanos, capítulo 12, verso 2. A vontade dele é perfeita, é boa e é agradável. Se você der crédito e ouvir, você viverá o melhor. A lição de hoje deixa claro isso para nós. O nosso tópico 2.1 vai falar sobre Jonas e o grande peixe. Eu até conversava com o pastor Marcos Santana sobre esse assunto antes de nós gravarmos aqui. Vejam, irmãos, eu vou tocar nesse ponto aqui e trazer algumas informações. Eu não sou biólogo, não é minha área de atuação a biologia, marinha principalmente. Eu não conheço nada, eu sou leigo com relação à vida marinha. Mas uma coisa que a gente precisa salientar aqui, vejam, o que a Bíblia diz sobre esse episódio? A Bíblia diz que Deus preparou um grande peixe. É isso que está escrito no original. Deus preparou um grande peixe. Na edição Figueiredo, que é a Bíblia Católica, ela trata como uma baleia, chama de baleia. Quando a gente chega lá em Tel Aviv, tanto o pastor Marcos Santana como o pastor Paulo Ricardo já foram lá em Israel. E devem ter ido lá em Tel Aviv, na cidade de Jope, e viram lá que tem a Praça da Baleia, que é a praça que lembra justamente de Jonas, quando pegou o navio para fugir da direção de Deus. Agora vejam, quando a gente chega nessa praça, o governo de Israel colocou lá uma estátua de baleia. Por quê? Porque é significativo.
Até uma criança entende, quando olha para a baleia, a ideia de um peixe grande. Então, a conotação é essa. Você vê uma baleia, já sabe imediatamente que estamos falando de um peixe grande, ou seja, de um peixe de grandes proporções, gigante, muito maior que o normal. Ou seja, até uma criança de 4 anos entenderia quando você diz que a baleia engoliu Jonas, em vez de dizer que um peixe engoliu Jonas. O objetivo da Bíblia é ser entendida. A Bíblia usa sempre uma linguagem mais fácil para que as pessoas possam entender. Então a Bíblia diz um grande peixe. Agora, alguns pseudo-especialistas afirmam, eventualmente aqui e ali, dizendo o seguinte: não, uma baleia está errado porque a baleia não pode engolir um ser humano, que a garganta da baleia é pequena. Meus irmãos, vejam, isso também não é verdade. Nós temos relatos, inclusive o autor Meyer Pearman, ele escreve em um de seus livros e ele traz uma reportagem de jornal que mostra que 100 anos atrás, um navio baleeiro na Europa, um dos marinheiros caiu na água e depois não conseguiram achá-lo. Mas quando foram abrir uma das baleias que foram pegas, o marinheiro estava dentro da baleia e vivo ainda. Estava em coma e depois de muito tempo no hospital, sobreviveu e ficou vivo para contar a história. Ou seja, a gente não pode reduzir esse assunto a esse tipo de coisa, imaginando que não pode ser baleia por causa disso. Muitas espécies de animais nós não temos mais notícias hoje, foram extintos. E o fato mais importante na passagem não é se foi uma baleia ou se não foi uma baleia. O fato mais importante aqui a ser salientado é que Deus preparou esse grande peixe. Então, se foi uma baleia que tinha uma garganta maior ou se foi um grande peixe, o mais importante é focar aqui na ideia de que Deus preparou aquele grande peixe para não punir Jonas, mas, na verdade, foi uma oportunidade que Deus estava trazendo na vida de Jonas para mudar a sua história, para trazê-lo de volta para o centro da sua vontade. Quem sabe assiste essa aula alguém agora que, por algum motivo, se afastou do centro da vontade de Deus. Eu lembro aqui de um pastor americano que esteve aqui em Madureira, uma ocasião ministrando, e ele contou uma experiência que eu nunca vou esquecer. Ele contou uma experiência que ele conseguiu, com alguns negócios que ele fez, juntar muito dinheiro. E ele disse: olha, já não preciso mais me preocupar com a agenda de pregação, já não preciso me preocupar com o ministério, agora posso viver tranquilo o resto da vida. E aí ele foi orar um dia e a voz do Espírito Santo falou ao coração dele, dizendo: a tua autossuficiência te afasta de mim. Não quer dizer que se a pessoa tiver dinheiro, ela está em pecado. O fato ali era o coração dele. E ele foi orar e a voz de Deus disse de novo: a tua autossuficiência te afasta de mim. E ele então começou a sentir direção de Deus em vários cultos onde ia. E começou a dar oferta para a igreja que ia fazer obra, oferta para um missionário, e foi dando ofertas. Até que finalmente ele pegou o último cheque e torrou todo o dinheiro que ele tinha juntado. Ele ficou 2 semanas em depressão no quarto, muito mal. Não tinha mais nada. E então começou a voltar ao dia a dia, às atividades. E aí Deus deu para ele uma ideia. Uma ideia. E ele disse que essa ideia, uma grande empresa, uma multinacional, comprou e fez um contrato com ele com uma pequena renda vitalícia. E ele disse que o dinheiro dessa ideia, ele vive hoje como rico. Vejam, o que Deus queria, na verdade, era trazê-lo para o centro da sua vontade e não afastá-lo de Deus, afastá-lo do seu propósito. Quando nós entendemos isso, a luta maior do ser humano cai por terra, porque estar no centro da vontade de Deus é estar onde você será feliz. Você nunca será infeliz por ter escolhido com princípios da palavra. Você nunca será triste e incompleto porque deixou Deus dirigir seus passos com relação às suas decisões importantes da vida. O nosso tópico 2.2 vai mostrar para nós que a segunda chamada de Jonas. E é interessante,
que eu vou lembrá-los aqui do texto exato que mostra isso. Em Jonas, capítulo 2, versículo 1, a Bíblia diz assim, olha, é emblemático, a Bíblia diz, e veio a segunda vez a palavra do Senhor a Jonas, dizendo. Sabe, é incrível isso. A Bíblia faz questão de dizer que é a segunda vez. E veio a segunda vez a palavra a Jonas, dizendo. É como se Deus dissesse, Jonas, estou te dando outra chance. Eu te mandei na primeira vez, você desviou do teu caminho, eu te trouxe de volta, mas eu te ofereço de novo a mesma missão. Eu creio que enquanto você assiste essa aula, o Deus que nós servimos é o Deus da segunda chance. Eu creio que Deus está dando a oportunidade para alguém que caiu, que fracassou, que errou, a chance de mudar a sua rota, de mudar a sua trajetória, de produzir frutos de arrependimento, de se quebrantar diante do ocorrido, sabe, de analisar e enxergar o seu real estado e sentir que precisa de Deus, sentir que precisa andar com Deus, que precisa realmente viver a partir da palavra e que pode hoje, enquanto assiste essa aula, nesse momento, que pode agora mudar a sua trajetória e a sua rota. O Deus que deu a segunda chance a Jonas é o mesmo que está olhando para você agora nesse momento. Não importa que lamaçal você caiu, não importa em que erro você fracassou, procura Deus, procura ajuda. Não é tarde demais, não é tarde demais. Quem sabe essa aula chega para alguém até que pensa em cometer o suicídio, pensa em acabar com tudo, dizendo, Deus não quer saber de mim, Deus jamais me perdoaria. Não, a mão de Deus está estendida. O fato de você estar assistindo essa aula, de estar ouvindo estas palavras, é a prova de que Deus ainda quer você, que Deus ainda ama você, que Deus ainda tem um plano na sua vida. O nosso tópico 2.3, caminhando para encerrar aqui, vai falar sobre o arrependimento de Nínive. Algumas informações importantes sobre Nínive é que hoje ela fica do outro lado da moderna cidade de Mossul. Ela ficava na época na margem do rio Tigre. E era, olha só, e era uma das imediações ali, hoje, onde se acredita que está o túmulo do profeta Jonas. Acredita-se que o túmulo dele está numa das duas colinas que compõem a região. É a colina chamada de Neb Yunus. Agora, olha que coisa tremenda. A grande cidade de Nínive, Jonas vai dizer no capítulo 3, verso 3, que era uma viagem de 3 dias, uma cidade de 3 dias de viagem. Era uma grande cidade para os moldes daquela época. Era uma cidade também muito populosa. Nós vemos isso no capítulo 4 e no verso 11, onde a Bíblia fala sobre isso. E ela foi a capital, essa cidade foi tão importante que vários imperadores da época tiveram palácios lá, mas no período de 705 a 681 a.C., Senaqueribe sediou lá o seu governo da Síria. Então foi uma cidade muito importante. Agora, olha bem, quem podia imaginar que essa cidade pagã, idólatra, eles eram conhecidos pela crueldade que tratavam seus vencidos em guerras, um povo com todas as características odiosas, pecaminosas, quando recebeu a mensagem divina, se veste de saco, cinza, faz jejum, se quebranta e pede misericórdia a Deus. A cidade se converte e se volta para Deus com o coração quebrantado, se humilha para pedir a Deus que não os destrua. Enquanto, num contraste, a nação de Israel, que foi libertada do Egito, recebeu no deserto as tábuas da lei, viu milagres, viu prodígios, foi sustentado de forma miraculosa. Olha, com tudo que receberam, em vários momentos se mostrou de coração duro, empedernido e se voltou e rebeliou contra a palavra e a direção de Deus para a sua história. Quem podia imaginar que o povo da aliança haveria de reagir tão mal e o povo pagão, idólatra e pecaminoso ia surpreendentemente reagir tão bem? Por isso, irmãos, aqui vale um alerta.
Nós não podemos subestimar uma oportunidade. Não podemos dizer que pelo histórico de alguém, nós já sabemos o fim. Cuidado, você pode surpreender. Quem podia imaginar, por exemplo, que Jerusalém, que foi o foco do maior ódio a Jesus, seria o local onde a igreja teria o maior êxito tão rápido. Primeira pregação, segunda pregação, são milhares de convertidos. Poder de Deus, curas, milagres. É só você ler Atos capítulo 2, versículos 42 a 47. É fantástico o início da igreja de Jerusalém. Quem podia imaginar? Ninguém podia. Irmão, pela lógica, ninguém, se eu perguntar aos pastores aqui, eu tenho certeza que ninguém poderia imaginar um início tão surpreendente como aconteceu o evangelho em Jerusalém, tendo em vista tão pouco espaço de tempo, desde a morte de Jesus até chegar no dia de Pentecostes. E aqui, nós mais uma vez nos surpreendemos quando lemos a Bíblia. O povo pagão, idólatra e pecaminoso, reage de forma extremamente positiva e se volta para Deus diante do eminente juízo divino. Irmão, não espere o pior acontecer. Se volte para Deus. Se volte para a palavra. Se quebrante. Quem sabe essa aula é a última advertência de Deus para alguém. Não espere o pior. Se volte para Deus agora. E por outro lado, se você está lidando com pessoas na sua família, pessoas que não querem nada com o evangelho, não desista. Não desista. Eu creio que ainda haverá despertamento, ainda haverá salvação. Não desista de pregar ao ímpio. Não desista de evangelizar o desviado. Não desista dessa pessoa que Deus colocou na sua vida. Ainda há tempo, ainda há oportunidade, ainda poderá haver mudança. Que Deus abençoe vocês, que possamos seguir firmes nisso. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Querido pastor William Barros, obrigado pela sua participação. Amigo, sempre colaborando aqui para que a Escola Bíblica Dominical seja uma bênção. Eu ensinei que a missão do servo de Deus é anunciar a sua palavra, para que o Espírito Santo convença o pecador do juízo, da justiça divina, capacitando a crer na salvação em Jesus. Vamos então ao tópico 3, onde trataremos sobre Jonas para os dias de hoje. A história do profeta Jonas ainda tem relevância nos dias de hoje, pois contém lições importantíssimas sobre o arrependimento, a obediência e a compaixão. Nós podemos aqui aprender com Jonas sobre a importância de aceitar o chamado de Deus, enfrentar todas as responsabilidades, mesmo quando parecem ser difíceis ou desafiadoras a serem cumpridas. Além disso, a história de Jonas também nos ensina sobre o poder da compaixão e o perdão, algo que é totalmente escasso aos dias de hoje. Por isso, a atitude de Deus em relação a Nínive demonstrava uma misericórdia após o arrependimento do povo, nos lembrando da importância também de perdoarmos os outros e darmos uma segunda chance. Em resumo, a história de Jonas continua sendo um forte ensinamento a todos nós, ensinamento de ordem moral, espiritual, ética, que pode ser aplicado aos nossos dias de hoje, contemporâneo a todas as adversidades que estamos passando na sociedade, nos ajudando a crescer como indivíduos e a lidar com diversas situações que nós enfrentamos dia a dia. O subtópico 3.1, trataremos sobre aprender sobre o poder de Deus. O livro do profeta Jonas vai nos revelar evidências da forma extraordinária, inquestionável, inequívoca do poder de Deus. A experiência vivenciada pelo profeta Jonas demonstrou o poder de Deus sobre a natureza, quando Deus enviou a tempestade sobre aquela embarcação. Sim, de acordo com a Bíblia Sagrada e também várias crenças religiosas, Deus às vezes é visto como tendo poder absoluto sobre a natureza para essas crenças. E nós temos a convicção que ele tem. Ele é considerado criador e também mantenedor de todo o universo, de tudo quanto acreditamos, de elementos naturais, fenômenos da natureza. Nas Escrituras, nós encontramos muitos relatos que destacam
o poder de Deus sobre a natureza, tempo, vento, sobre o mar, sobre a tempestade, peixes, seres humanos, toda a criação do mundo, a separação das águas, o controle climático, a ocorrência de milagres e fenômenos naturais e sempre outros que são baseados pela palavra de Deus. Essa incrível soberania de Deus sobre a natureza, às vezes nos leva a entendermos e compreendermos as manifestações divinas de uma forma mais intensa. Lembra-se quando os discípulos estavam vivendo a tempestade? Jesus estava lá. A Bíblia diz que o poder de Deus é capaz de controlar a tempestade que a gente passa na nossa vida, no nosso cotidiano. A Bíblia diz que, então, levantando-se, respondeu ao vento: mar, se acalme, e houve grande bonança. Mesmo diante das nossas crises, dificuldades, fraquezas, angústias, mesmo diante dos momentos mais difíceis e os erros das nossas vidas, Cristo estará lá. O salmista teve essa compreensão e escreveu: olha, Senhor, tu me cercastes em volta, puseste sobre mim a tua mão, tal ciência para mim maravilhosíssima, tão alta, tão grande que eu não posso atingir ou compreender. O pobre Jonas se sentia absolutamente confortável na sua miséria, enquanto a cuia bloqueava os raios do sol. Esse poder de Deus é indubitável. Mesmo nos dias de dores, Deus ainda tem um poder para fazer do mal o bem. Santo Agostinho disse certa feita: pois o Deus Todo-Poderoso, por ser soberanamente bom, nunca deixaria qualquer mal existir nas suas obras, se não fosse bastantemente poderoso e bom para fazer o resultado, o bem do próprio mal. No 3.2, nós traremos à luz o arrependimento que produz mudança. Esse arrependimento produz uma mudança e Jesus declarou em sua palavra. Ele declara que os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e as condenarão, porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas. Isso está em Mateus capítulo 12, versículo de número 41. O verdadeiro arrependimento produz uma mudança total no nosso meio e modo de viver. Por isso que o reverendo Billy Graham tinha uma frase célebre que disse: quando o homem endurece o coração, Deus continua a falar-lhes. Mas quando o homem não pode ouvir, então o homem é impedido de sentir a benesse de Deus. Portanto, o arrependimento ele difere em muito do remorso. Tem muitas pessoas que provam o arrependimento de certa forma. Ao invés de ter uma mudança, remoem essas questões e isso é apenas remorso e não produz mudança. O remorso, eu costumo dizer, que é uma ferida invisível, que só cicatriza com o tempo e o tempo chamado perdão. Também o remorso é uma voz interna que clama por redenção e mudança. O remorso é a sombra que me acompanha nas noites mais escuras. Por isso que não vai haver mudança para aqueles que só se prendem ao remorso. Não são poucas as pessoas que confundem arrependimento com remorso. Por isso, é importante ressaltar que o remorso não produz mudança e nem atitudes. Da mesma maneira, pensar ou ter desejo de não mais continuar na prática do pecado, ela é vital para que a gente possa ter uma mudança. Aqueles que, mediante ao confronto de suas atitudes contrárias à palavra de Deus, demonstram claramente uma mudança e que precisam dessa mudança, provam arrependimento genuíno. Billy Graham disse certa feita que o pecado é como um câncer. O arrependimento deve ser caracterizado por bons frutos. Caso contrário, a experiência ela é imprestável. E alguns frutos aqui, eles se tornam destacáveis. Por exemplo, quando eu decido praticar o perdão e provo o arrependimento genuíno, eu obtenho então o abandono das práticas do velho homem. Eu vou me despojar
da velha estrutura, da velha mente, da velha roupagem e renovar-me do novo homem que o Senhor tem nos reservado, da nova criatura. A novidade de vida também é o que nós provamos quando temos o arrependimento. E sempre nos comportamos mediante aquilo que as Escrituras nos revelam. E terceiro, nós aprendemos quando temos a questão acentuada do nosso arrependimento e verdadeira a diligência, que nos aponta a viver não acomodado e passivo, mas em constante renovação. Romanos 12, 1 e 2 vai nos falar: não vos conformeis com este mundo, mas renoveis pelo vosso entendimento. Em terceiro lugar, 3.3, nós vamos falar sobre não fugir do seu chamado. O chamado de Deus pode causar muito tremor e temor e desconforto, às vezes, para aqueles que fixam o olhar apenas nos desafios e nos obstáculos que precisam ser enfrentados e cumpridos. Mas o chamado para obedecer a Deus deve superar qualquer tentativa da natureza humana de fugir das responsabilidades que Deus lhe deu. Só assim você será possível compreender, servir e ter o privilégio de estar mais próximo da vontade de Deus. E Ele quer usar você, filho dele, apesar das suas limitações, para ser um grande instrumento nas mãos dele. Por isso, eu ensinei que sabemos que quem muda os corações é o Espírito Santo. No entanto, ele faz isto utilizando pessoas falhas como eu e como você. Concluímos então que a misericórdia e a graça de Deus demonstrada para os ninivitas também pode ser percebida na vida e no chamado do profeta Jonas, pois diante do seu clamor, Deus ouviu, dando-lhe também uma nova oportunidade, tirando das profundezas da desobediência e colocando ele diante da claridade e da luz que o Senhor o reservava. Eu quero aqui agradecer a cada um de vocês que estiveram conosco. Nós já vamos orar com o pastor William Barros. Entretanto, aqui, antes de você terminar esta poderosa lição e orarmos por você, eu quero fazer um pedido. Primeiro, número 1, que você compartilhe este vídeo. Pegue no seu WhatsApp e mande para o maior número de pessoas que precisam ter noção da palavra de Deus e compreender as Sagradas Escrituras. Segundo, que você possa também curtir, comentar e dar o seu like, seja em qual mídia social e principalmente no YouTube, para que você incentive também outras pessoas a assim fazer. E terceiro lugar, que você possa se inscrever em nosso canal e também colocar no sininho para que você receba todas as promoções, bem como também conteúdos que a editora Betel produz e dispõe a vocês, nossos alunos. Muito obrigado. Vamos orar, vamos falar com Deus. Oremos, meus irmãos. Senhor, te agradecemos pela aula de hoje e que possamos, ó Deus, andar contigo e não, Senhor, tentar fugir da tua vontade, da tua presença. Que possamos te servir e, ó Deus, assim como Enoque, assim como Noé, poder andar com Deus. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Editora Betel, edificando a casa de Deus.